Outro assunto também que rendeu muito na imprensa nacional e ainda está rendendo bastante é em relação a aquela situação embaraçosa que foi criada pela primeira-dama Janja e pelo presidente Lula. Foi em relação à questão dos móveis, o sumiço de alguns móveis do Palácio do Alvorada. E aí foi dito que os móveis tinham desaparecido, que isso e que aquilo. E agora, depois desse tempo todo, eis que os móveis apareceram. E aí, de acordo com a matéria da CNN Brasil, o casal Michele e Bolsonaro estão pedindo uma indenização de R$20 mil após a fala de Lula sobre o sumiço dos móveis do Alvorada. O ex-presidente e a ex-primeira-dama entraram sexta-feira com uma ação na justiça contra o presidente Lula após a acusação de que móveis do patrimônio público haviam desaparecido do Palácio do Alvorada. A ação tramita na 4ª Vara do Juizado Especial Civil de Brasília e foi apresentada por 4 advogados. O valor pedido do processo é de R$20 mil por direito de imagem. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não havia nenhum tipo de controle da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, segundo Lula, esses 261 itens não foram encontrados. Isso foi dito também pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. No início da semana, a Comissão de Inventário Anual da Presidência da República localizou todos os bens que estavam, entre aspas, desaparecidos do Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Segundo o ministro, o número de 261 itens não é do governo Lula, mas da gestão Bolsonaro, quando foi realizada a transição. O documento do governo anterior teria sido datado de 4 de janeiro de 2023. Não é, segundo, não é um número que eles estão dizendo que é um número que foi informado por Bolsonaro. Bolsonaro e sua esposa reagiram à notícia de que os móveis haviam sido encontrados. O ex-presidente disse que Lula teria incorrido em falsa comunicação de furto. Já Michele citou uma cortina de fumaça do governo Lula. No início do ano passado, após Lula assumir o governo, a primeira-dama, Janja da Silva, disse que estavam faltando móveis no Alvorada. Agora, após a revelação da descoberta dos móveis, Michele disse que a atual gestão sempre soube que isso era uma mentira. Após a afirmação de Janja, Michele, à época, publicou um vídeo na internet afirmando onde estariam os móveis. O ministro Paulo Pimenta foi o primeiro integrante do governo Lula a se manifestar a respeito dos móveis. Questionado pela CNN sobre uma avaliação dos itens, o ministro disse que não conseguiria falar em valores pela grande diversidade deles, como quadros, móveis e panelas. Olha, é uma situação vexatória e que envolve os dois casais. Mas muito mais do que isso, é uma situação em que apimenta ainda mais a polarização política entre os dois grupos. Além disso, uma informação como essa, que não se tem um fundo de verdade, no final das contas, quando chega nessa situação de dizer que os móveis que até então estavam desaparecidos foram encontrados, isso descredibiliza qualquer informação que venha a ser dita posteriormente. Porque vai parecer, sabe, que é um complô contra o ex-casal do Palácio do Alvorada. Eu acho, sabe, que em muitas situações, em situações específicas, acho que a Janja poderia fazer menos. É aquela história, menos é mais. Então,
está faltando, sabe? Não sei se tem uma ânsia de atrair holofotes para si, não sei se futuramente tem interesses políticos. Agora, a gente sabe que de vez em quando, a primeira-dama gosta de ter os holofotes acesos para cima dela. Mas é preciso muito cuidado naquilo que fala. Especialmente quando se faz acusação. Afinal de contas, para acusar é preciso ter provas. Agora, depois que se acusa alguém de algo, de ser responsável por algo, sobretudo por desaparecimento de objetos que fazem parte do acervo público, é preciso depois chamar aqueles mesmos holofotes que foram acesos para dar a informação e dizer, olha, eu quero aqui pedir desculpas, foi um erro meu. E aí, quando se faz isso, né, que se acusa sem ter provas e depois a história é esclarecida, quem fica bem na fita? O casal Bolsonaro. Está dando pano para as mangas, para fomentar ainda mais o discurso de que estão sendo perseguidos, que isso e que aquilo. Então é preciso muita responsabilidade. E é aquela história. Menos é mais. Eu acho que está faltando a atual primeira-dama, Janja, ter um pouquinho de controle. Ter muita certeza daquilo que vai falar, quando for falar.